tarde, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no teu coração nessa tarde, amém? Que essa semana seja uma semana frutífera, abençoada na tua vida, em nome de Jesus. Então, estamos aqui mais uma vez, gravando um vídeo, porque o Senhor tem nos incumbido a pregar a palavra de Deus, a pregar, aconteça o que acontecer, doa quem doer, e nós estamos aqui por essa obediência ao Senhor, porque eu creio nesse poder de Deus manifesto através da palavra. Não há outra coisa, não há outra maneira do Senhor se manifestar, amados, se não for pela palavra dele. A palavra cura, a palavra liberta, E nessa tarde eu quero que você acompanhe comigo uma meditação sobre o texto do Evangelho de João, no capítulo 11, aonde ele vai falar sobre a morte de Lázaro. E ele diz assim, a partir do verso 1: Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e sua irmã Maria. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Até aí o texto vai mais adiante ainda, dando mais detalhes. Mas o que eu quero chamar atenção nesse dia, através dessa palavra, amados, é que nós vemos aqui que, primeiro, nós entendemos essa afirmação de que Jesus amava aquela família, de verdade, Jesus amava eles. Mas, no entanto, quando Marta e Maria mandam avisar que o seu irmão estava enfermo, provavelmente muito mal, Jesus ainda, com tudo isso, a palavra diz que ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. De repente podemos até analisar que Jesus foi frio, ou que Jesus naquele momento não deu importância, enfim, O que eu quero trazer para a nossa realidade de hoje, amado, é que muitos de nós, muitas vezes, diante das circunstâncias, das dificuldades, nós vivemos também uma sensação da ausência de Jesus. É como se Jesus não desse importância para os nossos problemas. E pior do que isso, muitas vezes nós entendemos que Jesus curou no passado, Jesus fez milagres no passado, houve o Pentecostes no passado, mas que hoje parece que Jesus não é o mesmo, parece que ele mudou, parece que ele perdeu a sua força. Nós temos no nosso coração a verdade de que Deus é poderoso, de que Jesus é o nosso Cristo vivo, ressurreto. Mas muitas vezes as nossas atitudes, elas mandam para a nossa mente, para saciar nossa consciência, uma informação de que parece que Jesus perdeu o seu poder. E nós agimos dessa maneira, agimos com essa convicção. E aqui nós vamos ver que Jesus, apesar de tudo, antes disso ele faz uma declaração a elas. Ele diz: mas essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Amados, eu quero dizer para você que muitas vezes chega o dia mau nas nossas vidas. Muitas vezes somos assolados pela dificuldade, pelas perdas, pelas decepções, pelas traições,
pelo problema que chega e não avisa antes, e nós temos que enfrentá-lo. E nós agimos como Marta, como Maria, porque você vai ver no texto, no verso 20, ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí você vai ver lá no 32, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Amados, muitas vezes nós temos essas atitudes. Marta, Maria, nós cobramos de Deus como se nós disséssemos essa mesma frase que elas falaram. Senhor, se o Senhor tivesse comigo, meu casamento não tinha acabado. Senhor, se o Senhor estivesse comigo, meu filho não tinha ficado doente. Senhor, se o Senhor estivesse comigo, as finanças não tinham tido tal problema. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, minha empresa não teria problemas. Amados, eu quero dizer para você que muitas vezes Deus nos vai permitir situações nas nossas vidas. Situações como Jesus declarou aqui, que não são para a morte, mas é para a glória de Deus. O problema é que nós não temos maturidade muitas vezes, e nós achamos que a vida com Jesus é um mar de rosas. Mas, no entanto, o Senhor Jesus muitas vezes está permitindo situações, porque se não houvesse a morte de Lázaro, não haveria a ressurreição dele, se você conhece o texto. Muitas vezes, para a glória de Deus se manifestar na nossa casa, na nossa vida, o Senhor precisa permitir que a luta chegue, que as perdas venham, para tirar nosso foco do nosso eu, do nosso egoísmo, para que Ele possa se manifestar em verdade nas nossas vidas, porque nós estamos distraídos com as coisas boas, porque estamos distraídos com os próprios problemas, e nós pensamos que os problemas é uma ausência de Deus. E eu vou te dizer, amado, que muitas vezes os problemas é o que faz nós nos aproximarmos de Jesus, não porque Jesus queira assim, mas porque nós muitas vezes levamos uma vida egoísta. Eu estou bem, meu casamento está bem, a minha vida está indo bem, então logo eu não preciso de Jesus. Não falamos com as nossas bocas, mas muitas vezes nossas atitudes são condizentes com isso. Alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Amados, eu vou dizer para você quem somos nós, para questionar as atitudes do nosso Deus. Ou nós temos uma vida gloriosa e sim, Deus está sendo soberano sobre nossas vidas, ou quando vem a luta é porque simplesmente Deus não está presente, ou porque Deus é um Deus injusto. Agimos de tal maneira. Aqui, como sempre, em todas as situações, havia pessoas questionando. Será que Jesus não podia ter feito diferente? Será que Deus não podia ter evitado essa perda? Será que Deus não podia ter evitado esse fim do casamento? Será que Deus não poderia, amado, Deus poderia tudo? Só que nós não entendemos muitas vezes que o comando para que o céu se abra, ele parte da terra. Se você vai lembrar comigo, teve um dado momento em que Moisés teve que intervir. Ele teve que interagir com Deus, pedindo a Deus que mudasse de ideia, porque Deus queria fulminar aquele povo, queria acabar com aquele povo. Mas Moisés diz, não, Senhor, não faz isso. Como vai ficar o teu nome? Como vai ficar a tua imagem? E aí você vai ver a história que
Deus ouve Moisés e muda todo aquele quadro, porque partiu da terra o comando para que o céu agisse. Quando você intercede, quando você busca, quando você entende que o processo daquele filho de Deus que busca Deus é algo santo, é algo para que Deus abra as janelas dos céus, você começa a desfrutar da presença de Deus. Mas nós não podemos deixar de entender que lutas virão, o dia ruim vai chegar, o dia mau vai chegar. Mas ainda assim não é para a morte, é para a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Amados, nós queremos mover os céus, mas sem fé. Nós queremos mover os céus, mas olhando para as circunstâncias naturais. O Senhor está dizendo hoje para você, essa luta, esse problema, essa doença, essa tragédia, essa situação, essa circunstância contrária, essa adversidade, não é para a morte, é para a glória de Deus. É para que você possa olhar e ver que Deus realmente opera. Deus não quer derrotar os filhos dele, Deus quer enaltecer. Só que Deus está mais preocupado com a nossa alma do que com a condição em que nós vivemos. Muitas vezes nós estamos valorizando coisas materiais e naturais e o Senhor está querendo tirar nosso foco disso, porque isso não é eternidade. Eternidade é aquilo que Ele nos proporciona. Nós precisamos entender, amados, o processo do céu é diferente, os olhos de Deus é diferente. Ele não vê com os olhos que o homem vê, ele não analisa as coisas da mesma forma que nós. As circunstâncias não podem nos definir, as circunstâncias não podem nos dizer nada, porque quem tem a última palavra sobre nossas vidas é o Senhor Jesus, é o nosso Deus eterno, poderoso, soberano sobre todas as nossas vidas. Se creres, verás a glória de Deus. Amados, o inimigo, ele veio para matar, roubar, destruir. As pessoas estão tendo a impressão de que ele vai nos matar. Eu vou dizer para você, amado, nessa tarde, o inimigo não quer te matar. Porque se você tem declarado o nome de Jesus e ele te matar, ele vai te perder, porque você é um candidato aí para a glória de Deus. O que ele quer matar é a tua fé. Porque se ele matar a tua fé, ele vai te perder, ele vai te ganhar e Jesus vai te perder. Ele quer matar a tua fé, ele quer matar teus olhos espirituais, ele quer cegar você. Ele quer mostrar para você que o mundo é real e verdadeiro, que o Senhor Jesus não tem operado. Ele quer te falar que as circunstâncias é que vão definir a tua caminhada. E você tem acreditado nisso, nós temos acreditado nisso. A palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Por que disso, amados? O Senhor não tem nos chamado a construir grandes templos, o Senhor não tem nos chamado a fazer grandes revoluções a nível natural, Ele tem nos chamado para crer. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E aí ele chega, se você for ler o texto, ele diz para Marta: tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, fazem 4 dias. Diante de uma palavra de Jesus, ainda assim Marta não creu. Ainda assim Marta argumentou. Amado, diante da palavra de Deus nós temos argumentado, nós temos passado nossa vida argumentando, ainda que a palavra de Deus seja viva e eficaz, cortante, profunda. Senhor, já fazem 4 dias. A resposta de Jesus foi simples.
Eu não tenho dito para você, Marta, que se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver mover os céus e terra a teu favor. Se você crê, você vai ver o milagre manifesto. Se você crê, você vai ver o agir do Senhor. Apenas crê. O Senhor Jesus, Ele deu a receita toda. Apenas crê. Amados, ele fica 2 dias ainda no lugar que ele estava, não é porque ele não amava Lázaro, não é porque ele não queria que Lázaro vivesse. Jesus, ele não chega tarde, ele chega no momento certo e ele age da forma certa, porque temos sido testados na nossa fé, temos sido testados no nosso modo de agir. Com palavras todo mundo se sai muito bem, mas nas atitudes somos derrotados. O Senhor Jesus mandou que tirasse a pedra, porque ele precisava que Lázaro morresse, para que houvesse ressurreição. Você precisa morrer, eu preciso morrer para que haja ressurreição, amado. Nossa alma precisa morrer, porque aonde não há morte, não há ressurreição. Se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos direito à ressurreição de vida junto com Ele. Não seríamos cordeiros com Ele. Amados, a morte para Deus é apenas a expressão, a forma mais forte de ser manifesta a glória de Deus. Se você já matou os teus sonhos, se você já se sente derrotado, se você já se sente angustiado, sem chão, eu quero te dizer nessa tarde, meu amado, está morto, morreu, já faz 4 dias, ou seja, não há mais condições, não há mais solução. Então agora comece a exercitar a tua fé e ouça a voz do Senhor. Ande pela palavra dele, ande pela vontade dele, ande pelo agir dele. Tira a pedra, obedece ao Senhor, para de argumentar em cima da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que somos sarados, que somos curados. Mas o diagnóstico médico está dizendo diferente. Tira a pedra. Isso não é para a morte, isso é para a glória de Deus. Amém? Esse texto é tremendo. E aí ali sai Lázaro, totalmente enrolado, envolto, em lenços. E Jesus diz: desligai-o e deixai-o ir. Ou seja, nós estamos, amados, numa missão. Nós precisamos ser curados no Senhor. Nossa fé precisa ser curada, porque vai ter pessoas que nós vamos ter que desatar e mandá-las irem. Vai ter pessoas que vão depender da nossa fé para que elas caminhem, para que elas cresçam, para que elas voem na presença do Espírito. Para que nós contagiemos pessoas com fé, nós precisamos viver essa fé. Que em nome de Jesus essa palavra venha edificar você nesse dia. Venha trazer robustez ao teu coração. Venha solidificar a tua fé. E que em nome de Jesus, tudo aquilo que tinha morrido, tudo aquilo que você já tinha enterrado, porque você acreditava que Jesus não tinha chegado a tempo, que agora possa ressurgir para a vida eterna e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, ricas e poderosas bênçãos na tua vida, é o que desejo de coração, em nome de Jesus. Estamos aqui na Igreja Cristã Vida em Guarapuava, ministrando a palavra de Deus. Estamos pastoreando esse lugar na direção do Espírito Santo e quero convidar você, amado, a fazer parte desse corpo, a fazer parte desse projeto, porque verdadeiramente o Senhor Deus tem nos visitado nesse lugar. Em nome de Jesus, Deus abençoe, um beijo no coração.